Você sabe como surgiu a Exclusive Core? E se eu te falar que nunca existiu Exclusive Core, né? Toda a nossa trajetória até pouco antes de um ano atrás tinha o nome de NR, Estúdio NR, né? Ou seja, o meu nome, Nailton Ribeiro, né? Foram mais de 2 anos com essa trajetória, com a minha marca, com o meu nome registrado na parede do meu estúdio. E desde o começo eu nunca acreditei e nunca soube o que era nenhum estúdio. O meu sonho era poder ter uma academia. E para poder ter uma academia, eu sabia que se eu permanecesse na minha cidade, eu não conseguiria ter esse projeto. Então, eu pensei em ir embora da minha cidade, pensei em ir embora do país, tirei passaporte, né? E antes, né, de tudo isso, né, surgir, eu conheci um cara que me fez eu estar aqui, né? Às vezes, né, você não precisa, talvez, diretamente de ter recursos para colocar o seu projeto para andar, mas talvez você precise de pessoas que te incentive e que saibam que você é capaz de ir muito além do que você imagina. E cá estou, né? Esse cara que eu estou falando no caso é um colega irmão, né? Amigo irmão, na verdade, a gente chama de irmão, né? O nome dele é Silas, é uma pessoa que é da área também, a gente se conheceu aleatoriamente. Eu tomava conta de uma empresa, né? Ele mandou mensagem procurando trabalho, ele estava vindo da nossa capital, no caso aqui, que é Salvador, né? E a gente começou a conversar, a trocar ideia, e esse cara foi me orientando a um rumo, né? A seguir passos na profissão que na minha cidade nenhum outro profissional fazia, e eu comecei a fazer isso e as coisas começaram a fluir, e eu comecei a fazer, engajar cada vez mais, e as coisas fluindo, e apareceram pessoas que eu nem fazia ideia que essas pessoas me conheciam, mas chegaram até mim. E, como eu falei, cá estou. E aí eu coloquei uma ideia na cabeça de ter algo maior, né? Esse algo maior seria, no caso, uma academia. E dessa academia, esse cara simplesmente falou de um estúdio, de um modelo de negócio que eu não conhecia, que ele falou que estava sendo inovação, por exemplo, em Salvador, né, em alguns lugares do país, e eu nunca nem ouvi falar. E eu comecei a avaliar. E do nada eu comecei a pesquisar lugares e as coisas foram criando uma forma na minha cabeça, né? E essa forma ela foi ficando tão grande, tão visível dentro da minha cabeça, que do nada eu já estava imaginando o nome, já estava imaginando as cores e as coisas foram fluindo, né? Eu comecei a pesquisar o ponto, comecei a perguntar aos alunos, né? Inclusive, só voltando um pouco atrás, né? Antes mesmo de eu falar para algumas pessoas, né? Alguns dos meus alunos começaram a tocar no ponto, né? E eu vou falar isso aqui porque eu acho importante, que eu não sei quem é que está assistindo, né? Mas as pessoas começaram a meio que beliscar e mostrar que aquilo era para ser meu. Fala, cara, tá na hora de você pensar no seu. E aquilo me fazia mais imaginar o que era para ser meu, né? E o que eu quero dizer com tudo isso é que o que é para ser seu vai ser seu, mas não espere de braço cruzado. Você tem que batalhar muito para você ter o que é seu.
E voltando novamente, né, comecei a perguntar aos alunos, e a uma pessoa e a outra, e olhar um ponto, e aí as situações, né, de pontos, né, comerciais para aluguéis na minha cidade é muito fora da realidade da cidade. Então eu já estava ficando um pouco de cabisbaixo, né? Até uma aluna falar: vamos olhar um ponto. Nesse ponto é de um tio do meu namorado. E aí era um ponto mais descentralizado. E aí eu fiquei meio assim no início, né? Por ser um pouco mais afastado, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu deixei quieto. Do nada ela foi e falou de novo: vamos lá olhar o ponto. Eu falei. Aí eu falei: tal dia a gente vai olhar. E aí eu vim olhar. E aí pelo percurso eu percebi que não era um percurso tão ruim para os alunos fazer. E quando eu cheguei até o ambiente, o proprietário se mostrou prazeroso em ter o meu projeto ali, abraçou a ideia em uma proporção que eu nem imaginava, né? Falou: ó, você me diz como você quer que eu faço, mas se você quiser o ponto desse jeito aí, também não tem problema. Você pode reformar, a gente negocia o valor do aluguel, mas se você quiser, eu reformo tudo, entrego do seu jeito e você me paga X. E aí eu, é aqui, é aqui. E aí comecei ornamentar aquele projeto pelo celular, né? Como ia ser as divisórias, onde ia ser os banheiros. E era um espaço que não tinha nem 4 metros de largura, era 3,80 mais ou menos por 18, né? Tinha uma parte dos banheiros que era maior. E ele simplesmente fez tudo. Tudo que eu imaginei, ele fez. E é como eu falei anteriormente, o que é para ser seu, vai ser seu. E eu acho que o que eu consegui aqui, eu acho que possivelmente eu não conseguisse em lugar algum. E eu creio que nessa crença de que o que é para ser seu, vai ser seu. Mas a gente precisa agir para tudo isso andar, para que os sonhos de alguém maior que a gente, que é Deus, sejam colocados em prática na nossa vida. E sem ação nada é possível, né? E essa trajetória foi algo que, né, eu não fazia ideia de tão longe para onde eu iria, né? Porque como eu falei em alguns vídeos anteriores, né, eu só pensava como personal, eu só pensava em treino e ter os alunos. Eu não entendia de gestão, eu não entendia de liderança, eu não entendia de marketing, eu entendia de treinar pessoas, né? Alunos, né? Eu era personal e eu tinha os alunos, somente isso, né? E aí veio uma pessoa que está comigo até hoje, que é minha irmã. Ela, de um dia ela saiu lá da academia, ela teve oportunidade lá, assim como eu tive. Foi a oportunidade das nossas vidas para a gente estar aqui hoje, né? E a gente batalhou também para estar aqui hoje, né? Não adiantava nada a gente ter uma oportunidade e não abraçar ela e não fazer acontecer. E a gente está aqui hoje, né? Hoje a gente tem a Exclusive, né? Que antigamente era NR, e eu vou contar já já o porquê dessa transição. E as coisas elas foram acontecendo numa proporção que nem eu imaginava, né? Depois de 6 meses de NR, eu vi a necessidade de ampliar o espaço devido à quantidade de pessoas que procuravam em alguns horários, né, e eu não ter mais como colocar aluno, né? A gente não tinha ventilador, tinha um ar condicionado que eu comprei com defeito, né? Mas em contrapartida a gente conseguiu um legado de primeiro espaço a ser climatizado, mesmo não o ar condicionado, ele não funcionava quase nada, mas
aos poucos as coisas foram fluindo, né? A gente comprou um uso usado, que já melhorou um pouco ali, compramos uns ventiladores, melhorou um pouco, e a gente foi aplicando, e até hoje a gente está nisso, né? Porque a gente quer tornar isso daqui muito maior. Talvez isso daqui vá para uma proporção que nem eu consigo imaginar. É os planos de Deus, a Ele pertence. E decorrer do processo, né, algumas coisas foram aparecendo, algumas ambições foram surgindo, né, depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos, eu fiz uma mentoria que foi a virada de chave para mim estar aqui hoje, para entender sobre a transição que eu precisava fazer do personal para o cara da visão, né, a parte estratégica, e se não fosse essa mentoria, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Mas aí foi um outro processo, né? E esse processo me fez eu interpretar e enxergar o potencial, né, que eu tinha nas mãos, se eu fizesse a coisa certa, né? E aí eu comecei direcionar todo o meu percurso para uma direção, né? Enxergar mais o cara que ia gerir, que ia criar estratégia, trazer alunos, criar algo ainda mais diferente. Eu não vou falar nesse ponto sobre gerir pessoas, porque isso está sendo recente para mim, né? Uma experiência que eu posso dizer que mudou a minha vida. E as coisas foram fluindo, e eu dando aula e fazendo de tudo um pouco, pessoas. Depois, né, a minha esposa, né, se tornou minha sócia, já fazia algumas coisas aqui, né, e as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo. E aí a gente teve a oportunidade da ampliação do ponto, né? Foi aí quando a gente viu, né, a necessidade de para a gente dar um passo um pouco maior do que era o nosso momento, né? Ter uma pessoa que pudesse investir, né, no nosso negócio um valor para a gente continuar na direção que a gente queria ir. E aí a gente conseguiu, né? E aí com essa possibilidade a gente teve que aumentar a equipe e aí ter uma quantidade de pessoas que eu lidero hoje. E uma quantidade que hoje está girando em torno de 7 a 8 pessoas, né, entre a parte de estagiários, né, meus dois sócios, que querendo ou não, eu acabo liderando na parte ali de vendas, né, para acontecer uma outra parte também que é essencial no nosso negócio. E né, essa transição, né, essa transição que está acontecendo, eu posso dizer que hoje, né, porque está recente, de liderança, me fez enxergar um outro ser que eu não imaginava, né, que eu era capaz de ser, que era de incentivar pessoas, direcionar, né, para que essas pessoas também sonhassem e sonhem alto, né, para crescer em uma área que poucas pessoas acreditem. E isso é importante porque, né, eu nunca tive pessoas para dizer assim, acredita no que você faz. Eu conheci uma pessoa que me orientou e são poucas pessoas que têm a oportunidade de ter uma pessoa assim como eu tive. Eu falei nunca, né? Mas eu falo no que diz respeito às pessoas que estão ao nosso redor, né? As pessoas que talvez nos deem a oportunidade de nos incentivar, de fazer com que a gente enxergue, né, a possibilidade que está ao nosso redor, né? E não é todo mundo que consegue fazer isso. E eu me sinto
privilegiado porque eu consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer as pessoas que estão aqui ao meu lado acreditarem que elas são capazes de algo maior, talvez até maior do que eu consegui até aqui, porque com trabalho, com ação, né? Perseverança, fé, você pode ir muito mais além do que a sua imaginação ela consegue imaginar. E eu faço isso e eu acho que isso vem mudando o Nailton, né? Isso vem fazendo com que eu mesmo me redescubra e faça com que as pessoas, não só as que estão aqui, mas outras pessoas que queiram ter a oportunidade, que elas enxerguem o potencial, né, de mudar a vida de uma outra pessoa. Porque no final das contas, não é só o dinheiro que faz o negócio crescer, é o quanto você se dedica e o quanto você ama o que você faz. Porque eu tenho pessoas que são apaixonadas pelo que faz. Porque para a gente estar onde a gente está, né, se eu não tivesse o time que eu tenho, as pessoas que eu tenho, no nível de dedicação e de querer que eles têm, eu não estaria aqui. Porque hoje, para a Exclusive ser Exclusive, eu dependo do meu time. Eu dependo das pessoas que são pessoas que acreditam em mim, eu acredito nelas, mas o que move isso aqui é como a gente ama o que a gente faz. Hoje eu descobri que eu amo liderar pessoas, que eu amo fazer as pessoas acreditarem mais nelas do que elas mesmas. E quando eu vejo elas sendo outras pessoas no dia a dia, com os alunos se redescobrindo, sendo os profissionais melhores, sendo pessoas melhores, em fazer outras pessoas também acreditar nelas mesmas, isso é o meu combustível para estar aqui. Isso que muda o jogo, isso. E depois de eu falar tudo isso, eu vou falar agora como surgiu a ideia de transição, né, de NR para Exclusive, né? Logo quando eu imaginei, né, uma ampliação do negócio, quando eu consegui uma pessoa para acreditar também no nosso projeto, né, eu comecei a ter uma visão que eu precisaria, né, para mim ter mais liberdade, para mim me desvincular mais do da parte operacional, eu falo da aula, né, eu precisaria mudar o meu nome. Mas, né, isso foi a minha visão, né? Hoje, depois de estudar um pouco mais, possivelmente eu talvez não fizesse isso, talvez não fosse necessário, né? Mas, né, eu não me arrependo. E, enfim, e essa transição, né, de NR para Exclusive foi um pouco assim, por que você vai mudar o nome? E aí isso é o porquê de eu mudar o nome, né? Precisar da liberdade para um time, né? Andar sem que as pessoas fizessem tanta comparação. Porque eu percebi que se eu continuasse como eu era antes, no dia a dia, né? Naquela prática, naquela didática da aula, eu ia mais me atrapalhar do que crescer, e ainda iria atrapalhar o meu time de poder fazer com que as pessoas acreditassem nelas, assim como as pessoas acreditaram em mim quando eu comecei. Porque quando você começa, todo mundo duvida de você, mas quando você chega em um lugar maior, que você tem um certo conhecimento, uma certa relevância, as pessoas querem estar com você.
E isso eu passo para o meu time. Mas para isso, né, a gente precisa de pessoas que nos apoiem. E foi isso que eu decidi fazer. Pedir o apoio dos alunos, né? Que assim como eu, né, que tive a oportunidade, por que não essas pessoas também não pudessem ter essa oportunidade? E isso, né, foi entrando aos poucos na cabeça dos alunos, né? Os alunos foram entendendo que a gente tinha um processo metodológico de capacitação, de orientação dessas pessoas que estavam iniciando e que a gente não era e não é, né, uma empresa que lida de forma irresponsável, largando pessoas de forma aleatória, né? Eu acho que o fato da gente amar o que a gente faz pesa tanto que a gente não consegue ser esse tipo de ser humano, de não se importar com as pessoas que entram aqui. E quando chega uma pessoa aqui, né, a gente tenta acolher, né, de uma forma generalista, né, entender esse aluno, né, prescrever um treino adequado para ele. A maioria dos professores que vão atender, né, todos na verdade, né, eu falei maioria porque a gente tem professores que atendem em turnos e outros não. E aí a gente fez com que os professores abraçassem a ideia de não só o que eles são orientados a fazer, mas de entender o que eles podem fazer para contribuir com a melhoria da vida daquela pessoa, da saúde daquela pessoa. E isso que nos torna diferente. Ter pessoas que, além de estarem ali no dia a dia para trabalhar, abracem a ideia de mudar a vida de uma outra pessoa através do que eles fazem. E eu posso dizer que eu tenho um time que faz isso, que abraça isso, porque como já falei e repito, são pessoas que são comprometidas e que amam o que faz. E eu não me arrependo em hipótese alguma de ter escolhido todos que estão aqui, né? E eles vão se tornar pessoas e profissionais maiores do que talvez eu tenha conseguido me tornar. E elevando um pouco dessa trajetória, né, hoje a gente saiu de uma quantidade de alunos aí que eu vou dizer aí que seja uma média de 15, né, a 20 alunos para um crescimento de mais de 300%, né, em cima desses quase 3 anos de trajetória. E eu volto a reafirmar, né, que o que a gente tem, o que a gente vai viver no futuro é maior do que o que a gente construiu até hoje. E o que a gente construiu hoje é algo que não estava nem na minha imaginação. E só de chegar aqui e ver tudo que foi construído e o quanto eu contribuí e o quanto a gente vem contribuindo para pessoas que eu vou falar que não sejam só os alunos, porque a mudança aqui ela não aconteceu só com os alunos, a gente não só, melhor dizendo, conseguiu fazer com que as pessoas mudassem de vida, ter uma saúde melhor, viverem melhor, mas a gente conseguiu mudar a vida de profissionais, né? Eu vou dizer profissionais porque são pessoas comprometidas, né? São pessoas que estão buscando cada vez mais. Eu acho que quando você entende o legado de chegar em algum lugar, as coisas começam a fluir numa proporção que você não imagina. E eu descobri que para mim chegar onde eu cheguei, se eu não tivesse mudado a vida das pessoas, né, seja com exercício ou com oportunidade de fazer com que as pessoas
acreditassem nelas mesmas, né, eu não estaria aqui. E o que vai me fazer eu crescer muito mais que isso é continuar acreditando nisso e fazendo isso melhor. E essa foi a nossa trajetória até chegar aqui. E o que eu tenho para dizer no final desse vídeo é que, como eu falei lá no início, se não tivermos pessoas que sejam capazes de imaginar, né, algo maior do que a nossa mente é capaz de imaginar para nós mesmos, a gente não consegue chegar em alguns lugares que a gente quer chegar, né? Porque quando você tem pessoas que acreditam mais em você do que você mesmo, essa pessoa ela vai começar a botar uma semente na sua cabeça e do nada você está vendo essa semente dar uma planta. E dessa planta ela começa a crescer numa proporção que você não consegue nem descrever, né, a trajetória dessa semente. E se eu não tivesse pessoas que acreditassem em mim, talvez mais do que eu mesmo, né, eu não estaria aqui hoje. E eu tive pessoas que acreditaram em mim e eu quero fazer isso que essas pessoas fizeram comigo com outras pessoas. Porque eu consegui chegar aqui porque eu aproveitei a oportunidade. Eu quero fazer com que as pessoas aproveitem as oportunidades que elas tiveram. Isso é a virada de chave. É você aproveitar a oportunidade que te foi dada e fazer dessa pequena oportunidade algo tão grande que nem você conseguiu ouvir ou imaginar. E só para finalizar, recentemente eu assisti um podcast e teve o seguinte trecho que me fez eu virar a chave para uma outra coisa, né, que possivelmente algumas pessoas já estejam vendo no meu Instagram, as minhas movimentações, né, da Mari Coelho essa frase, né, foi uma fala dela no podcast com o Joel J, e ela falou o seguinte ponto para o Joel, né, abre aspas, Joel, você só acha que o que você sabe não tem valor porque você sabe, mas tem pessoas que não sabem do que você sabe. E essas pessoas, elas pagam para ter acesso ao que você sabe. E isso me fez imaginar em uma proporção, né, de autovalorização, né, de se valorizar, porque uma coisa é a gente ter uma trajetória, né, como eu tive, e aprender ao longo dessa trajetória. Mas quem está começando da mesma forma que eu comecei, será que sabe o que eu sei hoje? Então eu deixo essa reflexão para você que talvez sabe demais, mas não acredite no valor que você tem.